Filipenses capítulo 4. Nós temos uma passagem que ela é muito especial. É uma passagem muito interessante, é uma promessa muito especial que o Senhor, através do apóstolo Paulo, ele deixa não só para os filipenses, mas para toda a igreja de Jesus. Para todos aqueles que creem no poder de Deus, confia, sabe que o Senhor quer abençoar. O verso 19 de Filipenses 4 diz o seguinte: O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Eu vou repetir. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Pai, nós louvamos o teu santo e bendito nome por essa palavra tão preciosa. Fala aos nossos corações, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Um texto bastante interessante para nós nesta noite, em que ele diz e em que ele profere essa promessa vinda de Deus, em que ele vai dizer, preste muita atenção nas palavras do apóstolo Paulo: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. É interessante que esta é uma promessa de que Deus suprirá todas as necessidades daquelas pessoas. Quem são aquelas pessoas? É interessante nós perguntarmos isso e que nós possamos entender que tipo de promessa é essa. Se é uma promessa para quem? É para todos os seres humanos? É para todos os homens, mulheres, crianças? Ou ela é condicionada a um grupo de pessoas? Que tipo de promessa é essa? Será que qualquer pessoa que lê esse texto aqui, ou qualquer pessoa da igreja, vamos falar em todos os crentes, será que essa promessa é para todas as pessoas da igreja? Será que essa promessa ela é incondicional para qualquer pessoa ou ela é para um grupo específico? Para nós entendermos se é ou não, é necessário a gente voltar um pouquinho no texto, olhar um pouquinho o contexto imediato que vai discorrer a partir do verso 14. Paulo, falando aos filipenses, a partir do verso 14, ele diz assim: apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos meus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus.
esta promessa do verso 19, ela é uma promessa condicional. Diante daquilo que nós lemos aqui, ela está condicionada a um grupo específico de pessoas. Que grupo específico é esse? É um grupo de pessoas que estavam dispostas a abençoar. Pessoas que são doadoras. Pessoas que têm o seu coração na obra. Pessoas que ofertaram com amor dos seus poucos recursos e doaram a Paulo, dando a ele um sustento amplo. E aqui é muito interessante, porque esta promessa ela é direcionada a pessoas que são doadoras. Não é para pessoas que não são doadoras. Aqui ele está dizendo especificamente que esta promessa que Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, ela está específica para pessoas que estão prontas a se doar, a ofertar, a ajudar o seu próximo. Ela é específica para esse tipo de gente. O texto está mostrando para nós aqui. Agora, o que é interessante é a forma como Paulo coloca essa promessa. A primeira palavra que Paulo vai dizer aqui, que eu acho que se destaca aqui, a primeira parte do texto é o meu Deus. Paulo não está se referindo a Deus. Deus suprirá. O Senhor suprirá. Paulo está dizendo assim, o meu Deus, Ele suprirá. Esse meu Deus é muito importante, porque Paulo está falando que está demonstrando que Deus é o seu Deus. Deus é o seu Senhor. Deus é o seu provedor. Deus é o seu sustentador. Deus é um Deus que não é um Deus que eu venho aqui na quarta-feira e prego sobre ele, ou que nas alvoradas de oração eu venho aqui e oro a ele, mas esse Deus que Paulo está dizendo é o meu Deus. Eu tenho uma relação íntima com o meu Deus. Eu posso dizer, Paulo está dizendo, eu posso dizer que é o meu Deus porque eu o conheço. E Paulo está dizendo ele está testemunhando aqui de uma relação pessoal com o próprio Deus. É muito íntimo isso. É o meu Deus. Eu gosto muito de ouvir o pastor Pedro Wovchenko pregar. Ele deve estar nos assistindo aí. Tapa os ouvidos aí, pastor. E ele diz assim, sempre nas suas orações, eu agradeço ao Senhor e meu mestre. Isso é muito importante. Quando vejo o pastor Pedro orar e dizer que Jesus é o seu Senhor e o seu mestre. Ele é seu dono e ele é seu professor. E ele está disposto a obedecê-lo em tudo. Isso é relação com Deus. E Paulo, da mesma forma aqui, ele vai se colocar numa posição em que ele vai dizer, olha, o meu Deus, esse Deus e essa promessa está se referindo à promessa de um Deus que eu conheço, que eu sei que não vai falhar, que é a promessa de um Deus que eu sei que vai estar disposto a abençoar e age de acordo com o que eu estou dizendo aqui, porque é assim que ele se revela para mim. Então, Paulo está dizendo de um Deus que é único, que é individual, no sentido que ele, na sua relação com Paulo conhece pessoalmente, é um Deus que ele sabe que está disposto a abençoar e a suprir todas as suas necessidades. Ensina para nós aqui, Paulo, que nós precisamos ter uma relação pessoal com Deus. E não apenas dizer Deus, mas dizer o meu Deus. É de suma importância a gente ter essa condição e essa
relação com o nosso Deus. E ele vai dizer que esse Deus suprirá. O seu Deus suprirá. Deus é um Deus ativo. Aonde há uma necessidade, Deus está presente. Aonde há uma necessidade, Deus quer abençoar. Aonde há uma necessidade, Deus quer suprir. E os depósitos de Deus são inesgotáveis. Eu vi uma vez o pastor Billy Graham falando no seu livro, a antologia do cristão fiel, o cristão fiel, na verdade, chama o livro, e ele diz que nós vamos ter surpresas no céu. De tantas bênçãos que nós deixamos de receber, porque nós não confiamos em Deus. Ele disse assim, eu acho que quando eu chegar no céu, Deus vai abrir uma porta para mim, e olha assim, olha aqui, Billy, tantas bênçãos para você, e você não recebeu porque você não pediu ou não teve fé. E ele vai dizer que Deus é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Suprir é algo que enche, é algo que acrescenta aquilo que falta. O que falta em sua vida? O que falta em minha vida? É necessário nós, quando buscamos a Deus, sabendo que Deus é um Deus que supre as nossas necessidades. Ele preenche as nossas carências e consola os nossos corações quando assim nós necessitamos. Esse Deus que supre as nossas necessidades, Ele quer também mostrar o que é as nossas necessidades. Quais são as nossas necessidades? Que tipo de necessidade que Deus está suprindo? Aqui nós precisamos entender, na realidade, o que realmente é a nossa necessidade. Quando se podia ir em shopping, hoje não se pode mais, né? Mas quando se podia ir em shopping, eu estava uma vez passando com a Clarete, nós estávamos passeando, e tinha um menino, pequeno, tinha uns 10 anos, 9 anos. Passamos na porta de uma loja da Vivo, e tinha um celular que estava sendo lançado. E era um celular assim, que eu acho que ele resolvia até dor de dente. Especial aquele celular. E aquele menino ficou parado e olhando. A foto do celular era do meu tamanho, assim, bem grande. Aquela fotona grande assim, aquela foto enorme. E ele parado olhando porque ele queria aquele celular. O olho dele brilhava com aquele celular. E a mãe dele falava, filho, vamos embora. Para de olhar isso. Você não precisa disso. Ele falou, mãe, eu preciso. Eu tenho necessidade de um celular desse. Será que tem mesmo? Qual é a nossa necessidade que nós precisamos que Deus atenda? Será que nós sabemos qual é a nossa necessidade? Porque às vezes nós pensamos que a nossa necessidade pode ser essas coisas. E começamos a viver envolvido por essas coisas. Necessidades que nós achamos que temos. Mas, na verdade, nós precisamos entender em Deus qual é a nossa necessidade. Será que a minha necessidade é a necessidade de ter um bem material? Será que isso é importante? Será que isso é realmente necessidade? Será que necessidade é uma condição profissional? É algo que eu preciso, que se isso não tiver na minha vida, eu não vou conseguir viver, eu não vou conseguir produzir? Será que é um título, uma formação? O que é a nossa necessidade? Na verdade, esse mundo, ele perdeu o senso de necessidade. Nós não sabemos, na verdade, o que é que nós realmente precisamos. E isso, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós começamos a observar pelo olhar de Deus, e aí sim a importância da palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente, porque nós começamos a olhar a nossa vida pelo olhar de Deus.
E quando nós começamos a olhar a nossa vida pelo olhar de Deus, nós vamos ver que muitas das nossas necessidades não passam de desejos e não necessidades. Por isso que quando nós oramos a Deus, é necessário a gente conhecer um pouco da palavra dele. Conhecer qual é a vontade dele para nós, um pouco. Conhecer toda a vontade. Nessa caminhada na nossa vida, é ansiar cada vez mais, pedir que Deus mostre para nós qual a sua vontade, e quando Deus mostra para nós a sua vontade, nós começamos a entender o que é a nossa necessidade. E aí sim nós começamos a orar a Deus de forma coerente, sabendo que Ele não vai nos dar o que nós desejamos. Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos. Às vezes pode acontecer de Deus fazer o mimo. Pode acontecer. Porque Jesus também vai nos ensinar. Vocês não receberam porque não pediram. Peçam para que a sua alegria seja completa. Eu posso pedir tudo a Deus, mas eu tenho que entender qual é a minha real necessidade. E saber que Deus vai suprir todas as minhas necessidades. Por isso que nós precisamos nos atentar para aquilo que Hebreus 4,16 diz. Aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Agora, Paulo vai dizer uma palavra também que é muito interessante, quando ele diz o seguinte, quando ele vai discorrer no próprio verso 19, que ele vai suprir todas as nossas necessidades, ou de acordo com a riqueza da sua glória. Aqui nós temos algo muito interessante. Deus nos abençoa sempre de acordo com as suas gloriosas riquezas. De acordo. Pense num homem que tem muito dinheiro. Certamente não é em mim que você vai pensar. Mas pense em alguém rico. E você tem uma causa nobre para abençoar outras pessoas. E você vai nesse homem muito rico e pede para ele uma ajuda para que você possa concluir essa causa nobre. Ele enfia a mão no bolso, tira R$5 e dá para você. R$5 para você cumprir essa causa nobre. Esse homem muito rico, nós sabemos que ele não deu de acordo com a sua riqueza. Ele deu daquilo que ele tinha na carteira, que não expressa nem um pouco a sua riqueza. Na verdade, ele acabou te dando uma esmola em vez de uma ajuda. Mas o texto diz para nós que Deus nos abençoa de acordo com a sua riqueza. Quer dizer, Deus muito tem e muito quer nos dar para nos abençoar. Então, quando Paulo está dizendo, olha, Deus não nos dá esmola, Deus não nos dá aquilo que sobra, mas Deus dá aquilo que Ele tem de melhor. Deus dá para cada um de nós aquilo que vai acrescentar e muito. Ele vai dar parte dele para nós. Ele não só quer dar bênçãos, mas Ele quer nos dar a maior bênção, que é a sua presença ao nosso lado, que é a sua direção na nossa vida. E aí, por isso que nós podemos entender que Ele dá de acordo com as suas riquezas, que vai além do material, que vai além de uma bênção física, mas Ele quer dar uma bênção espiritual, não só algo que vai satisfazer o nosso corpo ou a necessidade física, mas que vai trazer paz ao nosso coração. É assim que Deus trabalha. Deus concede bênçãos para que a nossa vida seja abençoada por inteiro, não somente fisicamente,
Lembra daquele homem que apresentou seu filho a Jesus? Olha, Senhor, eu trouxe meu filho, que ora é lançado no fogo pelo demônio, ora é lançado na água para que possa morrer. Eu trouxe o meu filho para os seus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus dá uma dura nos discípulos, se volta para o homem, e o homem diz para ele: se o Senhor pode, cura ele. E Jesus pergunta: se eu posso? Tudo é possível ao que crê. Você crê? Jesus pergunta àquele homem. Aquele homem diz o seguinte: eu creio, mas só um pouquinho. Me ajuda na minha necessidade. Jesus podia ter curado aquele menino sem falar nada para aquele homem. Mas Jesus tinha algo muito maior para dar para aquela família. Ele não queria só curar o filho, ele queria curar o pai. Ele não queria dar uma bênção só para a vida do filho, ele queria abençoar toda a família. Ele não queria só libertar o filho, ele queria libertar o pai. Deus sempre age assim. É por isso que quando a gente pensa nisso, Efésios capítulo 3, verso 20 faz mais sentido. Aquele que é capaz de fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. De acordo com o seu poder que atua em nós. Ele é capaz de fazer muito mais. Basta nós buscarmos, porque Deus tem muito mais a nos dar, e se Ele vai nos dar de acordo com o seu poder e a sua riqueza, e nós estaremos amplamente supridos em todas as áreas das nossas vidas. Por isso que é de suma importância a gente entender isso. E ele vai dizer que nós seremos abençoados de acordo com as suas gloriosas riquezas. E aqui Paulo eu gostaria de discorrer sobre alguns pontos que é muito importante rapidamente com os irmãos. A riqueza da sabedoria de Deus. Essa é a maior riqueza que nós podemos ter. É a sabedoria que vem do Senhor. O inteligente aprende com os próprios erros. O sábio aprende com o erro dos outros. Na palavra de Deus nós temos muitos personagens. Esses personagens que Deus coloca na sua palavra, eles são para nós mentores. São homens e mulheres que nos ensinam a como devemos viver. São homens e mulheres que está dizendo para nós aqui o seguinte, por exemplo, Saul. Saul vai dizer para mim e para você o seguinte: olha, obedeça a Deus, porque Deus prefere obediência do que sacrifício. Eu queria só sacrificar, eu não queria obedecer a Deus, e eu fui rejeitado por Deus. É isso que Saul ensina para nós. Davi ensina algo muito importante para nós. Viva na presença de Deus e se envolva nas coisas do reino. Porque quando você acha que está muito bem espiritualmente, o diabo te dá uma rasteira e te joga no chão. E não só te joga no chão, como te deixa cego, a ponto de você matar o próprio amigo e tomar a mulher dele para você. Então fique esperto. Outra pessoa que nós temos também, que é um mentor para nós, é Pedro. Que Pedro vai ensinar: olha, Wagner, quando eu achei que eu era capaz, quando eu achei que eu era autossuficiente, que eu não negaria o meu Senhor de forma alguma, eu neguei Ele, e Ele me avisou que eu negaria, e eu não acreditei nele, e eu paguei um preço de sofrer amargamente, de ter traído o meu Senhor e Salvador. Então, se você quer um conselho, seja humilde. Isso é nós olharmos para a palavra, aprendermos com os personagens, aplicarmos na nossa vida e não repetir os seus erros. Mas também eles nos ensinam muito. Nos ensina que nós devemos ter um coração segundo ele, quando nós olhamos para Davi e quando ele é confrontado
pelo profeta Natã, ele não faz como Adão fez. A mulher que o Senhor me deu, me fez pecar. Ou como a mulher, a serpente me enganou. Ninguém era culpado ali. Era só a serpente. Aliás, os dois culpados do Jardim do Éden, segundo aquele casal, era Deus e a serpente. Deus e o diabo eram os culpados. Eles eram inocentes. E isso está nos mostrando, e Davi nos mostra o seguinte: o dia que eu errei, eu assumi a minha culpa. Eu não deleguei a minha culpa à beleza de Batseba. Eu não deleguei a minha culpa a poder estar ali numa visão privilegiada. A culpa é minha. Eu pequei, e eu vou ter que pagar o preço do meu erro. Quando nós olhamos isso e aprendemos com Davi e aplicamos na nossa vida, para que nós não venhamos a repetir o erro de Davi, isso é sabedoria. Por isso que nós devemos ser sábios e ler o texto, porque cada personagem da palavra de Deus é o nosso amigo, é o nosso mentor, que nos ensina através da palavra de Deus e das suas experiências como nós devemos agir e como nós não devemos agir. As riquezas do Senhor é a bondade divina que Ele dá para nós e faz com que nós possamos compartilhar esta bondade. Como é bom abençoar a vida das pessoas. Como é bom ser instrumentos nas mãos de Deus para abençoar a vida de outros. Não que eu seja capaz, não que você seja capaz, porque nós não somos capazes de nada. Toda a ação bondade de um ser humano vem do Espírito Santo de Deus, da sua vida e da vida de um ímpio. Toda a ação bondosa humana nunca vem do próprio ser humano. É Deus que age através da nossa vida. E essa é uma riqueza que nós recebemos do Senhor quando nós nos colocamos em disposição de servi-lo. Em último lugar aqui, há riquezas da graça de Deus que se manifesta em Jesus Cristo. Efésios 2,7 diz: para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Disponível para todos aqueles que reconhecem que são pecadores e que confessam Jesus como seu Salvador. A graça expressa no perdão de Jesus na nossa vida é a maior riqueza que nós podemos receber. É por isso que a palavra que nós lemos e o texto que nos vai mostrar, essa bênção ela está condicionada a uma vida de comprometimento com Deus. E o que Deus quer da nossa vida, de mim, de você, nesta noite, é que nós estejamos comprometidos com o teu reino. E que essa bênção, essa promessa, seja para a sua vida, seja para a minha vida, para que nós possamos cada vez mais, de misericórdia em misericórdia, de graça em graça, de bênção em bênção, ter cada vez mais comunhão com o Senhor, receber as bênçãos do Senhor e ter um coração amoroso, generoso, doador, para que o Senhor possa nos abençoar sempre. Aliás, nós não fazemos para receber, nós fazemos porque nós já recebemos. Davi vai dizer isso. Quem somos nós, ó Senhor, para dar com tanta bondade, com tanta fartura ao Senhor? Te damos apenas aquilo que nós recebemos. Tudo vem de ti. É o que Davi fala a Deus. E é o que cada um de nós temos que fazer. Tudo vem do Senhor. Bênção é bênção. Vem de graça e vai de graça. Nós damos porque nós já recebemos do Senhor. A graça que o Senhor derrama sobre a nossa vida, ela deve ser compartilhada, ela deve ser multiplicada para que outras pessoas também sejam
sejam abençoados. Que o Senhor derrame sobre nós a tua graça e que essa promessa, essa bênção que o Senhor, que Paulo traz para cada um de nós, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E aqui, em Efésios, no capítulo 3, Paulo vai dizer algo muito interessante para cada um de nós, que está registrado em Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Tudo que você precisa, tudo que eu preciso para termos uma vida abençoada, Deus já nos concedeu. E tem nos concedido a cada dia. Nós temos que ter um coração agradecido. Se a partir de hoje, da nossa vida, até o dia da nossa morte, se nós não pedirmos mais nada, se nós apenas agradecermos, teremos muito mais do que precisamos para ter uma vida abençoada e feliz. Porque o Senhor já entregou a cada um de nós. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Feche seus olhos. Vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos pela Tua palavra viva e eficaz. Continua, ó Deus, a nos abençoar, continua a ministrar no nosso coração, Senhor, que essas bênçãos que Paulo declarou aqui neste texto seja realidade na vida de cada um de nós nesta noite, nos abençoando, nos guardando e usando as nossas vidas para abençoar a vida de tantas outras pessoas. Muito obrigado, nós te louvamos no precioso nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Que Deus abençoe.